Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso aulão do regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas. O meu nome é Thaisa Lima e para quem não me conhece, segue lá nas nossas redes sociais, tá? Nós estamos no Instagram como professora Thaisa Lima e no Primeira Missão e também no YouTube como professora Thaisa Lima. Ok, pessoal? Roda a vinheta para a gente começar. Vamos lá, dá início aqui o nosso aulão sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis aqui do estado de Alagoas. Gente, antes de eu iniciar a lei, deixa eu conversar um pouco com vocês. Vê só, o regime jurídico único, ele vai reger as relações das pessoas com o Estado. Mas que tipo de relações? Eu convido vocês a pensarem comigo numa coisa. Imagina, quando você inicia uma relação com um empregador, tá? Você que estava na iniciativa privada e inicia uma relação de trabalho com alguém, ou alguém vai assinar a sua carteira de trabalho, ou você vai prestar serviços, tá? Ou ainda, o que pode acontecer é você assinar um contrato de trabalho. Só que quando você vem para a administração pública, isso é diferente. E como assim, Thaisa? Essa lei que nós vamos estudar agora, ela vai reger a sua relação com o Estado. A sua relação dita essa relação que vai te trazer esse laço com o Estado. É nessa lei que, por exemplo, vai estar prevista as tuas férias, em que você recebe o seu adicional. Essa lei também vai prever hipóteses em que você vai se afastar do serviço público e, ainda assim, vai contar como tempo de exercício. Gente, é nessa lei que nós vamos tratar sobre vantagens pecuniárias que você vai receber, tá? Gratificações, indenizações. Tudo isso você trata aqui nessa lei. Como você pode tirar uma licença, tá? Por exemplo, uma licença para acompanhar um cônjuge que se desloca para outro ponto do território nacional. Tudo isso a gente vê aqui. Então percebe como essa lei é importante? Além disso, essa lei vai tratar dos seus deveres e proibições. Claro! Você agora vai iniciar uma relação com a administração pública. Então, a administração pública, ela vai te conceder muita coisa, tá? Mas ela também vai te, por outro lado, vai te amarrar. Então, tem deveres, existem proibições. Thaisa, mais sérias do que aquelas previstas na CLT que vão ensejar uma justa causa? Gente, algumas são até iguais. Porém, vocês terão um regime próprio. E esse regime próprio aqui, que essa lei vai traçar, ela vai trazer também outras proibições, certo? Além de tudo isso, essa lei também prevê o seguinte: o processo administrativo. O processo administrativo disciplinar. Porque a partir do momento que você foi aprovado num concurso, tomou posse, entrou em exercício, passado ali o seu período de estágio probatório, Thaís, é aquele período de experiência de 3 meses? Não. O estágio probatório são 3 anos, gente. E o que acontece com isso? A partir do momento que você passa esse período, para que você seja demitido, você vai precisar de um processo em que alguém justifique o motivo ou de uma sentença. Sério, sério. É muito mais difícil você sair da administração. É claro que se você quiser, é só pedir exoneração, tá? E exoneração não é punição. Você pode só chegar e vou pedir uma exoneração aqui porque eu não quero mais continuar nesse cargo, certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa lei e eu vou passar aqui vocês para o nosso material. O que é que acontece, tá? O que é que acontece aqui? Primeiro, vou trazer um conceito que a própria lei traz. Ela diz que esse regime jurídico único é um conjunto de normas que disciplinam as relações de trabalho dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional pública, definindo-lhes os direitos, responsabilidades e deveres. Como eu falei para vocês agora há pouco, essa lei ela traz um conjunto. E por que um conjunto? Cara, ela vai prever muita coisa, tá? Forma que você ingressa,
as formas de provimento. E nessa primeira aula, nós vamos ver as formas de provimento. Um dos temas mais cobrados pelas bancas, certo? Se você não tiver tempo de estudar nada, assiste só essa aulinha aqui, que é uma aulinha curta, para a gente falar sobre a sua forma de ingresso e as formas de provimento, tá bom? Mas continuem com a gente, porque é muito importante você saber toda a lei, principalmente se essa lei for cobrada no seu concurso, tá bom? E por que eu falo isso? Porque é uma lei fácil, gente. Diferente de outros temas que você muitas vezes tem que estudar para uma prova, essa lei é muito fácil, porque você consegue visualizar as relações futuras que você mesmo poderá ter, tá bom? Vamos lá. Além disso, quais são as formas do ingresso? Antes da gente estudar os requisitos, vamos estudar aqui as formas de ingresso, as formas de provimento. E presta atenção aqui, ó. Não se acaba aqui nesse slide não, tá? Elas continuam. Mas vamos lá. No primeiro momento, eu preciso dizer para vocês o seguinte. A sua primeira forma de provimento, para iniciar essa relação com a administração pública, a forma de provimento, presta atenção nesse nomezinho, originária, se chama nomeação, tá? A nomeação é a forma de provimento originário. Quando você é aprovado num concurso, a sua nomeação vai ser publicada no Diário Oficial. E a partir do momento que o seu nome sai no diário, tá? Quando você for aprovado, vai sair lá no diário publicado, você tem um prazo para tomar posse. E é aqui que vai iniciar essa sua relação com a administração pública. Nomeação, posse e exercício. É uma tríade que você... A gente vai ver isso aqui hoje, tranquilo. Primeiro, nesse primeiro momento, eu quero que vocês compreendam. Gente, a nomeação é a forma de provimento originário do cargo público, tá? E vamos lá. Como é que se dá essa tríade? Essa tríade da nomeação? Primeiro, você pode ter uma nomeação em caráter efetivo ou em comissão, tá? Sério, Thaisa? Uma nomeação para cargos que não necessariamente vão precisar ali de um concurso público? Sim, tá? Os cargos em comissão. Você pode ser nomeado. E o que acontece? Quando essa nomeação ocorrer em caráter efetivo, você terá 30 dias. 30 dias para tomar posse, tá? Isso mesmo, você terá um prazo de 30 dias para tomar posse. E, gente, a investidura no cargo público, olha para mim para você nunca mais esquecer. A investidura no cargo público, ó, você pegar e vou vestir a camisa de servidor público. A investidura em que você se investe de todos esses direitos, de todos esses poderes e também de todos esses deveres, se dá com a posse. A investidura, isso já foi questão de prova. A investidura, ela se dá com a posse. A investidura, ela não se dá com o exercício. A investidura no cargo público, ela não se dá com a nomeação. A investidura se dá com a posse. Então, a partir do momento que o seu nome sai no diário, publicado, tá? Foi publicada a sua nomeação. O governador do estado tal resolve nomear fulaninho de tal. E a partir do momento que isso acontece, você tem, aqui no estado de Alagoas, 30 dias para tomar posse, tá? 30 dias. E quando você vai tomar posse, é nesse momento que você, ó, se investe do cargo público, você veste a camisa de servidor público, tá? Thaisa, no sentido literal da lei? Não, no sentido didático da gente estudar, ok? Então, o que é que vai acontecer? Você tem 30 dias para tomar posse. E detalhe, esse período pode ser prorrogado por mais 30 dias, desde que você requeira. Você pode requerer que a sua posse ela seja prorrogada. Além disso, gente, você pode tomar posse por meio de uma procuração. Sério? Sério. Você vai ali, ó, conferir poderes a outra pessoa para que essa pessoa chegue na administração pública e assine o seu termo de posse por você. Isso mesmo, porque você vai chegar na administração pública e vai assinar um termo, tá? Que você assume todos aqueles direitos e também deveres e declara quais bens você tem. Tudo isso acontece quando você for assinar o seu termo de posse. E, gente, presta atenção. Se você não tomar posse no momento oportuno, ou seja, nos 30 dias,
e nem pedir essa prorrogação, sabe o que é que vai acontecer? Deseficacização do ato de provimento. Lembra que eu estava falando com vocês que a nomeação é o ato de provimento originário? E se você não tomar posse no momento correto, o que acontece? A deseficacização do ato de provimento. Ô, Thaís, eu não tenho uma palavrinha mais fácil não para tu falar, é deseficacização. Olha que palavrão. Gente, o ato de provimento, a nomeação, vai perder a eficácia. É isso. Mas a banca, na sua prova, ela pode cobrar exatamente o que a lei está trazendo. E se ela cobrar o que a lei está trazendo, é deseficacização, tá bom? Então vem cá. Além disso, depois que você tomou posse, tá todo lá safo, não acabaram as suas obrigações não, tá? Em seguir esse trâmite. O próximo passo é você entrar em exercício. E o que é isso? O que é entrar em exercício? É você se apresentar para o seu superior para poder iniciar as suas atividades. O exercício é quando você formalmente se apresenta para trabalhar. Muito simples isso, tá? Agora, imagina que você teve seu nome publicado no diário, depois você tomou posse, porém você não entrou em exercício no prazo de 30 dias. Gente, para sua prova é extremamente importante memorizar esses prazos. É inegociável aqui você não saber qual é o prazo da nomeação para a posse e o prazo da posse para o exercício. Não tem negociação. Memoriza. 30 dias, depois 30 dias para você começar a trabalhar, depois de ter assinado. Aí, pensa para memorizar fácil. Pô, eu vou esperar 30 dias para começar a contar ali meus efeitos financeiros, para eu começar a ganhar dinheiro? Claro que não, eu vou entrar em exercício e pronto, tá? Porque eu quero que conte a partir do dia ali que eu entrei em exercício, certo? Vamos lá. O que acontece? O que acontece se você não entrar em exercício? Aí, nesse caso, o ato de nomeação, ele será revogado. E é aqui, ó, é assim, gente. A própria lei, ela vai trazer algumas observações. Então, perceberam que essa tríade aí é super importante para a nossa prova? Ok? Então, vamos lá, vamos mais. Vamos adiantar. O que acontece ainda? O que acontece? A gente estudou aqui, a gente acabou de ver a forma de provimento originário, que é a nomeação. A primeira forma que você ingressa no serviço público, né? Essa forma que você vai começar, vai dar início ali àquela sua relação. Porém, existem formas de provimento derivado. E vocês precisam também saber essas formas de provimento derivado, porque elas são também muito cobradas. E vamos lá. Vê só. Você tem como forma de provimento derivado previsto na lei a promoção, o aproveitamento e presta atenção aqui nesses 3 R's: reintegração, reversão, recondução. E continua, né? Nós ainda temos como formas de provimento derivado a readaptação, transferência e ascensão. Para essas duas últimas, eu vou deixar um pouquinho elas de lado para que a gente trate sobre elas no momento oportuno. Agora, vamos falar sobre as formas de provimento em relação à promoção, aproveitamento e as outras 4 formas que se iniciam, se você observar, com a letra R. Então vamos lá. Deixa eu só parar aqui. E vem cá. Olha o que acontece. O que é que eu quero... Porque eu sintetizo isso em tabelas para a gente poder estudar melhor aqui, tá? Para que a gente possa ter uma visão um pouquinho mais detalhada da coisa. E observa, nós temos, se vocês perceberem, 4 formas de provimento derivado que se iniciam por R. Isso aqui é para a gente poder memorizar, tá? Tanto é que a gente usa um mnemônico N pata 4R. Mas presta atenção. Tem 4 formas de provimento derivado que se iniciam por R, tá? Mas além disso, nós temos a promoção e o aproveitamento de formas de provimento derivado. Thaisa, por que você está relutante e assim um pouco reticente em falar da ascensão e da transferência? Deixa eu conversar com vocês aqui uma coisa. Presta atenção aqui. Muitas vezes, quando as bancas elas cobram esses institutos, essas leis estaduais, elas focam muito na letra da lei, no que está previsto na lei.
Porém, essas duas formas, ascensão e transferência, elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Tanto é que, se vocês observarem aqui, ó, nesse slide, eu trago a súmula vinculante número 43. E ela fala o seguinte, ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investisse sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento, encargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Percebeu? O STF, o que é que ele disse? Ó, não tem como um servidor entrar num cargo em que ele não tenha prestado um concurso anterior. E a ascensão e transferência, vocês vão perceber que são formas de provimento que essas formas, elas não observam o concurso público, tá? Então, o que é que o STF disse? Ó, são inconstitucionais. Elas, ó, toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investisse sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. E por que isso, gente? Ó, vocês podem pensar o seguinte, Thaisa, quando eu passo para um cargo, essa lei, o RJU, diz o seguinte, o cargo público é um centro unitário ali de competências. Para aquele cargo que você está prestando concurso, quando você preencher, quando você prover esse cargo, tá? Com a investidura, quando você prover o cargo, o que acontece? O cargo é seu. Só que você precisa passar num concurso público. Antigamente, tá? Pré-88, o que é que existia? O princípio do concurso público, ele meio era relativizado. E algumas pessoas, elas podiam entrar no serviço público independentemente de concurso, inclusive para cargos de provimento efetivo. Então, o que é que ele fala aqui? Ó, você não pode ser transferido para outro cargo. E não é aquela transferência de lugar, porque isso que você acha que é uma transferência se chama remoção. A gente vai aprender cada nomezinho desses institutos, tá? Remoção na próxima aula. O que que acontece? A transferência, aqui no estatuto, aqui no regime jurídico único, ela se dá de cargo. Você seria transferido para outro cargo, tá? E não somente de um lugar para o outro. Porque essa movimentação de um lugar para o outro do servidor se chama remoção. E tem mais. Imagina que na ascensão, o que aconteceria? Você ia, na sua carreira, quando chegasse no último nível, você poderia ir para o próximo nível, para o primeiro nível de outra carreira que estivesse superior a você. E isso não pode acontecer. E por quê? De acordo com o STF, todas as formas de provimento em que não exista um concurso prévio, você não pode ingressar num cargo para o qual você não tenha prestado concurso. Pensa o seguinte, quando você presta concurso para um cargo, que é um cargo de carreira, nessa carreira vocês vão perceber que vão ter vários cargozinhos ali, tá? Tanto é que muitas vezes você observa que para alguém ser promovido, precisa que esse outro cargo que está acima, ele esteja vago. Lembra? Mas o cargo tá ali, ó, na sua carreira, tá? De forma horizontal, o cargo está na sua carreira. Então, presta atenção aqui. Presta atenção nisso, tá? A ascensão e a transferência foram declaradas inconstitucionais. Beleza. Mas tem banca, gente, que só pergunta o seguinte. São formas de provimento derivado. Transferência e ascensão? Aí você diz, não, porque elas são inconstitucionais. Aí, olha o problema. Porque se a banca disser, de acordo com a lei tal, e citar a nossa lei aqui, e disser que são formas de provimento derivado, ascensão e transferência, gente, elas continuam na lei, apesar de serem inconstitucionais. Na prática, isso vai acontecer? Não, porque elas são inconstitucionais. Mas na prova, por exemplo, o Sebrasp já cobrou em 2020, foi 2021, já cobrou uma questão perguntando só se a ascensão era forma de provimento derivado previsto no regime jurídico único. E a resposta estava correta. Entendeu? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com esse conteúdo. Mas vamos lá. Vamos agora conhecer um pouquinho de cada instituto desse antes da gente resolver algumas questões. O que é a promoção? A promoção vai ser o desenvolvimento do servidor na carreira, tá? E ela vai proceder a esse desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção. E a lei fala, e ascensão também. Já a transferência, o que é que ele diz? Ó? Transferência é a transposição do servidor estável
estável de um cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Percebe o que ele está dizendo? É que se, por exemplo, se você for analista, tá? Analista, ele está querendo dizer o seguinte, ó, você é analista em um órgão, você pode ser analista em outro órgão, que tem um quadro de pessoal diverso. Mas, Thaisa, digamos que eu tenha feito concurso para determinada secretaria. Ele está me dizendo que por meio de transferência, eu posso assumir um cargo em outra secretaria? Sim. E ficar lá, tá? E ficar lá, agora exercendo o cargo por lá. Thaisa, mas isso aí não seria sessão, não? Sessão é outra coisa. E nós veremos. Sessão é outro instituto. Na transferência, olha o que ele está dizendo. É a transposição do servidor estável de um cargo para outro. Você vai para outro cargo, tá? Pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Tá bom? Agora vamos lá. Vamos para as interessantes aqui, que são as mais cobradas. Readaptação. O que vem a ser a readaptação? O que aconteceu com esse servidor que precisa ser readaptado? O servidor, ele sofreu uma limitação na sua capacidade. Na sua capacidade, ele sofreu uma limitação na sua capacidade física ou mental. Essa capacidade dele foi verificada, tá, numa inspeção médica oficial pela junta médica. E o que ele diz? Agora, você vai ser investido num cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que você tenha sofrido. Não tem condição, imagina o seguinte, um policial civil, que depois de enfrentar uma situação de estresse, tá, participou de um conflito ali, de um combate, e ele tem um estresse pós-traumático. E o que aconteceu? Ele sofreu uma limitação na sua capacidade mental após o estresse, decorrente desse estresse. Tem condição desse policial continuar, por exemplo, num grupo de elite? Passou por uma inspeção médica e o pessoal da inspeção médica disse, não tem condição. Vamos fazer o seguinte, vamos readaptá-lo para outro cargo com atribuições compatíveis com a limitação que ele sofreu. Coloca ele no administrativo por um período ou deixa ele no administrativo, tá? E tem mais. Se a junta médica, se durante a inspeção médica, eles julgarem ali que ele não tem condições, que agora ele está incapaz para o serviço público, esse servidor, ele não será readaptado, gente. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele será aposentado, tá? Ele será aposentado. Então, na readaptação, presta atenção no nome, porque nós temos mais 4 institutos nessa lei iniciados por R, tá? 4. Então, o que acontece? Na readaptação, presta atenção no nome, é readaptar. Quem é que eu vou readaptar? Eu vou readaptar uma pessoa que sofreu uma limitação, certo? Eu vou readaptar uma pessoa que sofreu uma limitação, tá? Uma limitação na sua capacidade física ou mental. E essa limitação, ela foi verificada numa inspeção médica. Próximo. Reversão. 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 O que é isso, Thaisa? Agora o cara já estava aposentado. Ele estava aposentado por invalidez e quando ele passa por uma junta médica oficial, porque, gente, aquela pessoa que está aposentada por invalidez, ela vai passar por perícias periódicas. Aí o que acontece? Quando ele passa pela junta médica oficial, os motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez foram declarados insubsistentes. É o seguinte, a junta médica diz, você está ótimo, volta a trabalhar. Você não vai mais poder ficar aposentado. Agora você tá tudo bem. Aí o que acontece? Esse servidor, ele terá que retornar. Só que esse retorno do servidor tem um nome. Reversão. Tá? Muita gente gosta de dizer que esse V da reversão diz bem assim, o vovô voltou. Porque quando pensava em aposentadoria, você pensava que alguém já estava mais velho e ele iria se aposentar. Percebe, isso é só para você se recordar. Porque o Instituto da Reversão, a pessoa foi aposentada por invalidez. Porém, quando ela passa por uma nova perícia, percebe-se que aqueles motivos que ensejaram essa aposentadoria por invalidez foram declarados insubsistentes. Então, você vai ter que voltar. Então, na reversão, pense o seguinte, é a volta.
tá? Eu prefiro falar até dessa forma, que o V é a volta, é o retorno do servidor que estava aposentado por invalidez. Vamos mais, tá? Além disso, nós podemos ver, ó, olha os outros dois R's, tá? A reintegração e a recondução. Presta atenção na reintegração, porque ela é extremamente interessante. E por quê, ó? Deixa eu colocar aqui em mim. Deixa eu colocar em mim. Na reintegração, primeiro teve um acontecimento. Qual foi? A pessoa foi demitida. Demitida, isso. Nós vamos estudar demissão aqui no serviço público, nessa lei. Cara, quando uma pessoa é demitida, a gente diz que isso é a pena capital do serviço público. Você tá aí, ó, você tá estudando para ingressar no serviço público, para ver o seu nome publicado no Diário Oficial, para que você possa tomar posse, ó, investidura, tá, no cargo público, você possa tomar posse e entrar em exercício. Mas imagina, depois de todo esse esforço, de tudo isso que você tá fazendo aqui, ó, passando um tempão ouvindo a gente aqui no YouTube, falando, né, trazendo aqui esses conteúdos, depois de tudo isso, você pratica algum ato e é demitido. Demitido, perdeu o cargo. Demissão é diferente de exoneração, tá? Exoneração não é punição, mas exoneração é uma forma de vacância do cargo. Você tem duas formas de exoneração nessa lei. Uma a pedido, você pede para sair, tá? E existe outra forma de exoneração, que é a exoneração no caso de você ter sido inabilitado no estágio probatório. Mas volta aqui comigo. Volta aqui comigo. O que acontece? Na reintegração, o cara primeiro ele foi demitido. Porém, essa demissão foi, ó, invalidada, cancelada. E, gente, lembra que eu disse no início, você pode ser demitido ou por uma sentença, ou você pode ser demitido também por um processo administrativo ou por outras formas. Mas pense o seguinte, esse retorno pode se dar tanto por um processo administrativo em que você pediu a revisão do processo, ou por meio judicial. E o que é que vai acontecer? Ó? A reintegração, olha essa palavrinha que eu vou falar agora. A reintegração consiste na reinvestidura. Thaisa, você me disse que a investidura se dá com a posse. Foi, falei mesmo. Falei mesmo que a investidura ela se dá com a posse. A reinvestidura por quê? Bicho, quando tu é demitido, ó, sai de você. Agora você não tem mais cargo público. Aí agora você vai ser reinvestido. Por quê? Não vai ser uma investidura novamente. Porque a investidura ela se dá com a posse. Tá? Agora vai ser uma reinvestidura no cargo público. Por conta do Instituto da Reintegração. Então, ó, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Sim, no cargo que ele ocupava. Ou se o cargo dele foi transformado para esse outro cargo, tá? Que o cargo dele foi transformado. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, certo? Detalhe, com ressarcimento de todas as vantagens. Então não se preocupa, né? Ó, imagina, você já sofreu com a demissão. Não se preocupa que quando você retornar, você vai ter direito a todas as vantagens que você deixou de receber caso você estivesse na ativa, tá bom? Tem uns detalhezinhos. Ó, se o cargo tiver extinto, tá? O cargo, quando você retornar, você voltou. Thaisa, não tem mais o cargo, porque ele foi extinto. Pode acontecer de um cargo ser extinto? Sim, pode sim. O cargo tá vago, ele pode ser extinto. Ele fala, se foi transformado, tem cargos, ó. Por exemplo, quando eu passei no concurso aqui do TJ de Alagoas, e na época existia um cargo de auxiliar técnico judiciário. Era auxiliar, tipo auxiliar judiciário. Esse cargo foi transformado no cargo de técnico judiciário. Eu pedi exoneração desse cargo, tá? Eu não tô mais lá no TJ de Alagoas. O que acontece? Essa transformação, se o cargo foi transformado e eu tivesse sido demitida, quando eu retornasse, eu retornaria para o outro cargo. O cargo de auxiliar foi transformado no cargo de técnico. Então, se eu retornasse depois de uma demissão, eu retornaria para o de técnico. Agora, e se não existe mais cargo? Se o cargo for extinto, você ficará em disponibilidade. O que é isso, Thaisa? Vai receber em casa, tá? Você vai ficar recebendo em casa.
até que você seja aproveitado. Nós falaremos ainda do aproveitamento. Vê que tudo tem uma linguagenzinha que vocês vão aprendendo. Vão encaixando esses conceitos que eu estou trazendo, tá? No nosso dia a dia. No nosso dia a dia de servidor. É aquilo, ó. Pensa o seguinte. Primeiro você viu uma forma de provimento originário. Entrei no serviço. Nomeação. Agora tem formas de provimento derivado. Depois que eu estou no meu cargo, eu posso ir, ó, subindo por meio de promoções, tá? E cada vez, ó, cada cargo, ele tem uma rubricazinha, tem um códigozinho que acompanha ele. Quando você é promovido, você vai pro próximo da sua carreira, tá? O que acontece? Da sua carreira. Lembra? Eu não posso ir para outra carreira, tá? Porque senão, esse instituto, ó, imagina o cara que tá aqui, ó, e ele acaba todos os cargos de técnico judiciário, chegou no último nível, última classe, último nível ali do cargo de técnico judiciário. Quando ele chega nesse último, ele pode passar para o primeiro de analista? Não. O STF já declarou isso inconstitucional. Acesso ou ascensão são inconstitucionais, tá bom? Por quê? Porque você não pode ir para um cargo público que você não tenha passado num concurso para ele, certo? Era a mesma coisa, ó. Thaís, mas não estão na mesma carreira, não. Cara, não. O cargo da sua carreira, se você passou para técnico, é técnico. Se você passou para analista, é analista. Pensa o seguinte, investigador de polícia ou agente de polícia. Você vai lá, sendo promovido, subindo, seu salário vai aumentando, classe, nível, pá. Quando você chegar no último, tá? Última classe, último nível, você pode passar para o primeiro da classe de delegado? Não, não pode. Isso, inclusive, foi declarado inconstitucional, apesar do RJU ainda prever essas formas, tá? Então, vamos lá. Percebam. Se quando reintegrado, o cara que foi demitido retorna, se ele retornar, o que é que vai acontecer com ele? Opa, ele volta para o cargo dele. Ou se o cargo foi transformado, vai para o cargo resultante da sua transformação. Agora, se ele retorna e o cargo dele está extinto, o que acontece? Fico em disponibilidade, aguardando eu ser aproveitada. O aproveitamento é isso. Você vai ser obrigado a retornar porque você estava em disponibilidade. Mas tem uma peculiaridadezinha que eu quero que vocês aprendam. Se, presta atenção agora nisso, um cargo ali, de acordo com o RJU, é um centro ali unitário e indivisível de competências. Para cada cargo você tem competências específicas. Para o cargo de técnico judiciário, por exemplo, você tem uma série de atribuições. Para o cargo de professor, outra série de atribuições. Para o cargo, por exemplo, de analista, atribuições. Policial, atribuições. Aí, imagina. Quando você passa para esse cargo, tá? Um cargozinho que tá lá, ó, vazio para você. Quando você é aprovado, o cargo é seu. Aquele número de cargo, digamos que seja o cargo número 250, é seu, só seu, tá? Porém, se você foi demitido, o cargo ficou vago. E na vacância do cargo, outra pessoa pode assumir. Aí pensa, outra pessoa foi nomeada no teu lugar. Porém, você retornou, apesar de ter sido demitido. Ou por uma decisão administrativa, se liga, porque a banca pode dizer, você só pode voltar judicialmente. Não, você pode voltar ou judicialmente ou de forma administrativa, tá bom? Você retorna, porém agora o cargo que era seu tem outra pessoa ocupando. A pergunta é, o que vai acontecer com essa pessoa que agora tomou meu cargo? O que vai acontecer? Primeiro, essa pessoa tem nome. Na nossa lei, o nome dessa pessoa é eventual ocupante. Eventual ocupante, tá? E vem aqui, ó. O que acontece com eventual ocupante? Primeira coisa, ele vai ser reconduzido. Reconduzido para onde, Thaisa? Ele vai ser reconduzido para o cargo que ele tinha antes, se ele tinha algum, tá? Certo? O cara vai ser reconduzido para um cargo se ele tinha esse cargo antes. Thaisa, ele não tinha cargo nenhum antes. Então ele vai ser aproveitado em outro cargo. Sério? Sério. Ele vai ser aproveitado em outro cargo. Claro, que seja compatível com as atribuições ali que ele exercia no cargo que ele foi aprovado. Ou, se não tiver um outro cargo para ele ser aproveitado, ele vai ser posto em disponibilidade. Gente, por erro de digitação aqui tem outra palavra, tá? Tá, disponibilidade, mas é disponibilidade, tá? Lembra da história da disponibilidade? Tô em disponibilidade, aguardando alguém me chamar. Você fica recebendo, certo?
O que acontece? É muito importante você saber o que vai acontecer com o eventual ocupante. Com o cara que preencheu o cargo, preencheu lá o cargozinho, enquanto o outro foi demitido, tá? Acabamos aqui reintegração. Vamos passar agora para a recondução. A recondução, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. A recondução é o retorno, presta atenção, é o retorno do servidor estável. Presta atenção, o cara tem que ser estável. Thaisa, o que é isso, estável? Estável é cargo efetivo? O que é estável? Estável é o cara que já passou pelo estágio probatório, foi aprovado nesse estágio probatório e agora ele é estável. Agora, para demitir esse cara é muito mais difícil, tá? Então, volta aqui. Quem é que vai ser reconduzido? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por ele. Então, imagina. A nossa lei ela traz duas hipóteses em que pode acontecer a recondução. Quando essa pessoa... Imagina o seguinte. Vem pra cá. Você era técnico judiciário do estado de Alagoas. Já tinha passado pelo período de estágio probatório de 3 anos. Thaisa, o regime jurídico único fala em 2 anos. Gente, mas a Constituição do estado de Alagoas já foi alterada. A Constituição Federal também fala, tá? Um prazo de 3 anos de estágio probatório. Certo? Então, vocês percebem que nem todas as leis elas acompanham as evoluções, né, legislativas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Mas o estágio probatório ele vai se dar, tá? Ele vai se dar ali com 3 anos. Principalmente porque, observem que o RJU, ele tá aqui, subordinado à Constituição do Estado. Tá bom? Vamos lá. O que acontece? Passados 3 anos, essa pessoa vai ser estável. E ele era técnico, já era estável. Mas ele foi aprovado no concurso de analista judiciário. E aí ele, tomou posse. O que ele faz, Thaisa? Com esse outro cargo? Pede exoneração? Não, ele pede vacância do cargo. Vai pedir uma vacância e vai assumir o outro cargo. Quando ele assume o outro cargo, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Durante o período de estágio probatório do cargo de analista, quando fizeram a avaliação de desempenho dele, Thaisa, tem avaliação, Tem, gente. Tem avaliação de desempenho que vai ser realizada, tá? O que acontece? Quando realizaram ali aquela avaliação de desempenho dele, ele foi inabilitado no estágio probatório. Então quer dizer que ele não tem condições de ser analista, segundo a avaliação ali dele, do estágio probatório, não. O que ele pode fazer? Ele pode ser reconduzido para o cargo anterior de técnico se ele era estável. Essa é uma hipótese da recondução. A outra hipótese da recondução é a seguinte. O cara era técnico, tá? Abriu uma vaga para analista. Aí ele foi. Por que essa vaga abriu? Porque alguém foi demitido. Só que a pessoa que ocupava esse cargo que ele agora está ocupando foi reintegrada, reinvestida no cargo. O que acontece com o eventual ocupante? Reconduzido para o cargo anterior. Lembra? A gente acabou de ver a reintegração. Se você não pegou isso direito, volta um pouquinho esse vídeo aqui e assiste aqui a parte que a gente falou de reintegração. 2 formas de recondução. Uma, se a pessoa foi inabilitada no estágio probatório, ou 2, quando o anterior ocupante do cargo ele é reintegrado. Tá bom? Vamos mais. Aproveitamento. O que é o Instituto do Aproveitamento? O aproveitamento é o retorno obrigatório ao trabalho de servidor que se achava em disponibilidade, ocorrendo em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, ele vai ser aproveitado. Lembra que eu falei? Se você tiver em disponibilidade, o instituto que a lei traz é o aproveitamento. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a responder umas questõezinhas. Só um pontinho aqui. São requisitos básicos para ingresso no serviço público, tá? Porque eu falei, estudou, passou, foi nomeado, tomou posse, mas vamos lá, tem requisitos. E ele fala aqui, nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos, você precisa estar em gozo dos direitos políticos,
quite, você precisa estar quite com as obrigações militares e eleitorais. O nível de escolaridade, você precisa ter o nível de escolaridade exigido para o cargo que você prestou. Idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. A nossa lei ela ainda fala o seguinte: serão reservadas para o provimento de cargo, cujas atribuições estejam aptas a exercer, vagas para pessoa com deficiência, sendo-lhes reservada ali até 20% das vagas oferecidas no concurso, tá bom? Vamos mais. Deixa eu só colocar aqui para que a gente possa responder algumas questões. Primeira questão, vamos lá. Primeira questãozinha aqui pra gente. De acordo com a Lei 5247 de 91, só uma questão de direito interporal antes da gente entrar aqui na questão. A nossa lei é de 91, tá? A 8.112 é de 90. Porém, a 8.112 ela já foi extremamente remendada. Já foram criadas muitas novas leis alterando a 8.112. Mas todos os diplomas estaduais, gente, em regra, os regimes jurídicos únicos estaduais, eles seguiam aquele modelo anterior da 8.112. Porém, ela foi sendo alterada e eles não, tá? Por isso as divergências atuais, tá bom? Vamos lá. De acordo com a Lei 5247 de 1991, a Alana foi nomeada para o cargo de delegada de polícia. Ela foi nomeada. Decorrido o prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, a Alana solicitou a prorrogação do prazo. Opa! Se ela foi nomeada, gente, ela tinha que tomar posse num prazo de 30 dias. O que ele está dizendo é o seguinte, decorrido esse prazo, a Alana solicitou a prorrogação dele. Fim do segundo prazo, e sem ela se apresentar para tomar posse, ocorrerá o quê? A deseficacização do ato de provimento. Certo ou errado isso? Certinho, tá bom? Certinho. E por quê? Nós vimos aqui, que se você tem 30 dias para tomar posse. Depois você pode até pedir, né? Você pode requerer que esse prazo seja prorrogado por mais 30 dias. Se você não tomar posse dentro do prazo, o que é que vai ocorrer? Inocorrência desse prazo. A inocorrência oportuna da posse determinará a deseficacização do ato de provimento, certo? Vamos mais. Próxima questão. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Thais, você não falou de concurso, mas a gente vai falando. O que a gente não falar na explicação da aula, a gente complementa com questões, tá bom? O que a gente não for falando, eu vou falando aqui, comentando com vocês. Vem cá. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E aí? Me respondam, vá. Vocês aqui, me respondam. O concurso público, tá? O concurso público ele terá um prazo de 2 anos? É isso? É isso que a nossa lei fala? Sim ou não? Tá certo ou errado isso aqui? Presta atenção. O concurso público ele terá um prazo de validade de até 2 anos. E presta atenção aí no até, tá bom? Até 2 anos. E por quê? Ele pode ter um prazo de 6 meses, prorrogado por uma única vez por igual período. Mas, se o edital prevê que o prazo dele será de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Mas o prazo de validade é de até 2 anos, tá bom? Pode ser um prazo de 6 meses, de 1 ano, certo? O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados onde? Em edital. Você está aí prestando o concurso público e perceba, as regras que vão reger esse concurso é o edital que foi publicado, tá bom? E as suas retificações, claro. Que será publicado aqui esse edital no Diário Oficial do Estado e em Jornal Diário de Grande Circulação. Detalhe aqui, não se abrirá novo concurso, tá? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Vamos mais. Josias, policial civil, após um intenso conflito contra ocupantes de uma facção, foi diagnosticado, tá? Foi diagnosticado com um transtorno pós-traumático decorrente da situação. Por meio de inspeção na junta médica oficial, foi declarado que Josias deverá ser investido
em cargo compatível com a limitação sofrida. Neste caso, a Josias será aplicada a readaptação, forma de provimento derivado de ocupação de cargo público condicionada à existência de vagas. Vamos lá, vamos lá. Porque, primeiro, isso é um caso de readaptação, gente? Isso é um caso de readaptação? Esse caso do Josias é caso de readaptação? Primeira pergunta é essa, tá? Segundo, na readaptação, você, para que você seja ali direcionado, né? Investido em outro cargo compatível com a sua limitação, é necessário, né? A existência de vagas, sim ou não? Presta atenção aqui no que fala a nossa lei, ó. Observe o parágrafo 2º. A readaptação ela será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida e condicionada à existência de vagas. Percebam. Tem questões bem fáceis aqui no nosso material e tem questões que elas vão um pouquinho além, tá? Um pouquinho além. Por quê? Você poderia saber, eu sei o que é readaptação. O cara vai ser investido num cargo compatível com a limitação que ele sofreu. Então percebam que esse nível de questão ele vai o quê? Oscilando, né? Você sabia o que era readaptação? O cara vai ser investido num cargo agora compatível com a limitação que ele sofreu. Mas me diz, estaria condicionada à existência de vagas nesse novo cargo? Sim, tá bom? Sim. Vamos lá. Vamos para a próxima. Carlos, ocupante do cargo de agente penitenciário, que hoje é policial penal, tá bom? Estava afastado em razão de uma aposentadoria por invalidez. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando começarem a responder questões, e vocês podem olhar, vão no nosso Instagram e veja se tem algum programa disponível, porque geralmente a gente tem alguma mentoria, se tiver algum concurso aberto disponível, até a mentoria geral mesmo, tá? Ou flashcards, combo de flashcards para o seu concurso. E por quê? Geralmente, o que é que eu faço? Eu ensino vocês a responderem as questões. Aqui vocês vão ter essa primeira parte desse aulão disponível no YouTube. As outras partes, o material e os flashcards para uma revisão muito efetiva sobre a lei, vocês podem adquirir, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, vocês vão poder adquirir para complementar esses estudos, tá bom? Porque eu sei o quanto que é chato ler a lei seca, tá bom? E eu sei que o que é que a gente faz? Aqui na aula a gente fica tentando deixar tudo mais claro, tudo mais simples para vocês. Porque eu sei o quanto que é difícil você estar estudando, lendo só uma lei seca, principalmente uma lei que geralmente está bem desatualizada, né? Como essas legislações estaduais. Vamos lá. O que acontece, gente? Para responder essa questão, quando você começa a responder uma questão e percebe que ela fala algum assunto que você já sabe o que você faz? Puxa uma setinha dela, e já coloca o nome do instituto. Carlos, ocupante de cargo de agente penitenciário, corrige isso aqui, bota policial penal, estava afastado em razão de uma aposentadoria por invalidez. O cara foi afastado por uma aposentadoria por invalidez? Após serem declarados insubsistentes os motivos que ensejaram a aposentadoria, já ligou o alerta aqui na minha cabeça. Por quê? Eu já sei o que é. Eu já sei do que se trata. Se foram declarados insubsistentes os motivos de uma aposentadoria, ele vai ter que voltar. Lembra qual é o instituto? Nós temos quatro formas de provimento derivado que começam com R. E uma delas eu disse, pega esse V aí e diz que o cara vai voltar. Porque foram declarados insubsistentes os motivos que tinham ali ensejado aquela aposentadoria. Aí você já puxa e coloca a reversão. Vamos lá. Contudo, o cargo de Carlos foi transformado no cargo de policial penal. Neste caso, Carlos poderá ocupar o novo cargo em razão da transferência, forma de provimento derivado. Certo ou errado, gente? Certo ou errado isso aqui? Me diz. Vê só. A reversão, ela é o retorno à atividade aqui do servidor, tá? Como a gente já vinha falando, aposentado por invalidez. Quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Aí vem o artigo 20. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Encontrando-se provido o cargo, o servidor, no caso de reversão, se o cargo dele se encontrar provido, o que é que vai acontecer?
ele exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Ele exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Percebam as peculiaridades de cada instituto, né? Na reintegração, você vai ter lá um monte de coisinha. O cargo estava ocupado. Se na reintegração o cargo estiver ocupado, o eventual ocupante vai ser o quê? Reconduzido para o cargo anterior. A Thaísa não tinha cargo anterior, vai ser aproveitada. Thaísa não tinha como aproveitá-lo, fica em disponibilidade. Na reversão, o que vai acontecer? O cargo está ocupado, o que acontece? Trabalha como excedente. Tá? Cada uma vai trazer ali uma solução. Vamos mais aqui. Próxima questão. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Certo ou errado isso, gente? De acordo com a nossa lei. Quase um joguinho, né? Um jogo do milhão. Certo ou errado? Tá? Tá certo. A própria lei fala isso. Não poderá ser revertido o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. E aqui, né? Dadas as atualizações, a gente poderia até tentar outras coisas. Mas vamos pensar o seguinte. A gente está aqui estudando uma lei estadual. Segue o que diz a lei. O cara não vai poder retornar se ele já tiver completado o quê? 70 anos. Tá bom? Vamos mais aqui. A reintegração consiste na reinvestidura. Lembra que eu falei isso, né? O cara reintegrado, o que foi? Primeiro foi o cara que foi demitido, volta por decisão administrativa ou judicial. Aí o que ele diz? A reintegração consiste na reinvestidura do servidor no cargo público, podendo inclusive retornar por decisão administrativa. Tudo verdade. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será o quê? Primeira opção, reconduzido. Segunda opção, aproveitado. Terceira opção, vai ficar em disponibilidade. Então, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Thaísa, você não falou isso? Tá? Aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade, respeitado o interesse do serviço público. E aí, Thaísa? Realmente foi informação que eu não trouxe. Mas, gente, não se preocupa, tá? Essa informação está correta. Então, perceba. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Presta atenção. Presta atenção que quem vai sem direito à indenização é o eventual ocupante. O cara que foi reintegrado vai receber todos os seus direitos e vantagens. Ele vai ser, sim, indenizado. O cara que foi demitido injustamente, tá? Que teve a demissão invalidada, ou por uma decisão administrativa ou judicial, ele retorna e tem os seus direitos e vantagens restabelecidos. Ele vai ser indenizado. Agora, o cara que estava ocupando o cargo dele, se for reconduzido, sem direito à indenização, de acordo com a nossa lei, tá bom? Próxima. A recondução. Gente, vimos também esse instituto, tá? A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Encontrando-se provido o cargo de origem, ficará o servidor em disponibilidade. E aí, gente, o que vai acontecer? Primeiro a gente viu os casos de reintegração, acabei de falar dos 3. Vimos que, se no caso de reversão o cargo tiver ocupado, deixa eu puxar aqui para mim. Na reversão, se o cargo tiver ocupado, o que vai acontecer? Esse servidor, o que vai acontecer com ele? Ficará como excedente, tá? Agora, no caso de recondução, o que acontece? Né? O que acontece no caso de recondução? Se o cargo anterior tiver ocupado, ele vai ficar em disponibilidade, gente? Não. Solução diferente a nossa lei dá. O que ela diz? Vê aqui o parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo de origem, tá? Será o servidor provido em outro, de vencimento e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado. Tá bom? Próxima questãozinha aqui da gente. Será tornado sem efeito o aproveitamento. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Hipótese que configura a perda do cargo público. E aí, gente, o que vocês acham disso?
Será tornado sem efeito o aproveitamento? Lembra que o aproveitamento é o retorno obrigatório do servidor que estava o quê? Em disponibilidade. Aí é o que ele diz, ó, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Qual é o prazo legal para o servidor entrar em exercício? Vem comigo aqui. Qual é o prazo legal? Já falamos isso hoje. Vocês viram o prazo de exercício de uma posse, né? Nomeação, posse, exercício. Mas o prazo de exercício é aquele, 30 dias, tá? Se você está de licença, tem que retornar 30 dias. Se você estava em disponibilidade e foi chamado, foi determinado a retornar por meio do aproveitamento, 30 dias. Se você não retorna nesse prazo legal, o que acontece? O que é que acontece? Você estava em disponibilidade. Tá aqui, ó, de boa, feliz, tá? Te chamam para retornar por meio do aproveitamento, que é o retorno obrigatório do cara que estava em disponibilidade. Se você não retornar, o que acontece? Vai ser, ó, segundo a lei aqui, ó. É isso mesmo? Tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade? Sim ou não, gente? Sim ou não? Ó, peguem esse PDFzinho aqui, estudem, revisem. Essa aqui vai ser a nossa primeira parte dessa aula. A gente vai concluir essa primeira parte da aula. Vou responder a questão, não se preocupem. A gente vai concluir essa primeira parte. As demais partes, elas ficarão disponíveis na plataforma. E quem quiser adquirir o aulão do RJU, tá? Com todas as partes ali da nossa lei que a gente vai tratar, você vai ter acesso ao material, esse material em slides, tá? Além disso, você também vai ter acesso aos flashcards da lei, para que você possa promover aí uma revisão muito mais efetiva, tá bom? Vamos lá, vou deixar o link, como eu já avisei para vocês. Última questãozinha. Resposta certa ou errada? Vai ser cassada, ó, vai ser tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal? Sim ou não? Sim ou não? Sim, gente. Sim, ó. Corretíssimo. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo se ele comprovar aqui, ó, uma doença por junta médica oficial. Tá bom? Thaisa, mas faltou isso. Não tá errado, não? Não, não tá errado. Ali é uma ressalva, tá? É uma ressalva. O comando é, não retornou no prazo de exercício, 30 dias, opa, tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a sua disponibilidade. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais, Prof. Thaisa Lima no Instagram, Primeira Missão, tá? Também no Instagram, e no nosso canal do YouTube, que vocês provavelmente estão me assistindo aqui, certo? Boa aula, tem um ótimo estudo, baixem a lei para ler, é muito importante. Além desse acompanhamento, eu sei que eu fico aqui brincando, conversando com vocês sobre a lei, mas é muito importante que vocês leiam a lei. Perceba o seguinte, que durante todo esse nosso estudo, eu fico procurando trazer as expressões que estão na lei, porque geralmente é assim que as bancas cobram. As bancas evitam, nessas legislações estaduais, se meter em problema. Então, elas tendem a copiar a lei. Porque qualquer coisa, depois de um recurso, estava na lei, tá? Aí você vai dizer, estava na lei mesmo. Não tem muito o que fazer, tá bom? Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.